Querida irmã, querido irmão, que alegria mais uma vez nós nos reunirmos para pregarmos a mensagem do nosso grande Salvador, Jesus, o Cristo, mais uma vez nesta noite. E você que é membro da Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão, já recebeu a liturgia e certamente você já prestou o culto a Deus em tua casa, juntamente com os teus familiares. E agora nós vamos preparar o nosso coração para que nós possamos ouvir a palavra de Deus reservada a nós em momentos de dificuldade, em momentos os quais nós sabemos que a palavra de Deus traz para nós a sensação de segurança, de guarida, de conforto e de refrigério. Nós vamos abrir, amados irmãos, na noite de hoje, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4. Nós faremos a leitura dos versículos 16 a 18, mas peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 16 a 18. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 16 a 18, assim nos diz a palavra de Deus. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Feche o teu olho, peça para que o Senhor fale ao teu coração nesta noite. Senhor, nós reconhecemos a nossa dependência de Ti, ó Deus. Reconhecemos que nós carecemos da Tua graça, do Teu favor e da Tua misericórdia, Deus. Senhor, no momento que o Teu povo se reúne, cada um em suas respectivas casas, com os seus respectivos familiares, no momento que Teu povo já prestou o culto a Ti, no momento que o Teu povo já Te adorou, já reconheceu os seus pecados, já passaram momentos de adoração ao Teu santo nome, nós agora nos reunimos, ó Deus, para meditar na Tua palavra. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra para nós nesses dias ela é fundamental, Senhor. Nós necessitamos de uma orientação. O Teu Espírito, Senhor, passeando no meio do Teu povo, cada um na sua casa, cada um juntamente com os seus familiares, mas que a Tua palavra, Senhor, neste momento que está sendo pregada por mim, que não sou melhor do que ninguém dos Teus filhos que estão ouvindo, mas que possa, de acordo com aquilo que os reformadores acreditavam, ser a exposição da vontade de Deus ao seu povo. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho, e já Te agradecemos. Amém. Amados irmãos, quando Paulo escreve essa carta a seu filho na fé, Timóteo, ele sabia que a hora de sua morte estava chegando. E a sua intenção era ajudar aquele jovem pastor, para que ele continuasse firme, para que ele fosse uma bênção, para que ele fizesse a diferença no mundo e para que através do ministério dele o nome de Jesus fosse exaltado. E nesse mesmo trecho da Bíblia, alguns versículos antes, nós vemos que Paulo compartilha com Timóteo da sua dor. Paulo, tendo em vista que ele foi abandonado pelos seus companheiros, ele fala no versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica.
Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. E no versículo 11, somente Lucas está comigo. Ele começa inicialmente dizendo que Demas o abandonou, indo para a Tessalônica. Demas, ele não era apenas o auxiliar, mas ele era um amigo de Paulo. E ele se desviou do caminho, ele amou mais o mundo. Tito foi para a Dalmácia, Tito, cujo nome quer dizer honrado, também abandonou Paulo. Tito foi o homem ao qual Paulo entregou a segunda carta para que Tito entregasse a segunda carta ao povo de Corinto. E Tito não apenas viajou para Jerusalém juntamente com Paulo uma vez, mas fez diversas outras viagens para auxiliar o apóstolo Paulo no seu ministério evangelístico. Crescente, outro nome mencionado aqui que significa aquele que cresce. Ele foi companheiro na prisão de Roma juntamente com Paulo, só que nesse momento ele foi para a Galácia. Tíquico foi mandado pelo próprio apóstolo Paulo para Éfeso. E aí Paulo relata: ninguém foi a meu favor. Aquele homem que havia ajudado muitos, aquele homem que havia pregado a muitos, aquele homem que havia defendido a muitos, que dedicou a sua vida para a pregação do Evangelho, ele fora abandonado pelos seus auxiliares, pelos seus amigos, e ele estava sozinho naquele momento. É por isso que ele diz no versículo 16, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Queridos, muitos de nós já fomos abandonados por aqueles a quem nós menos esperávamos o abandono. Nós muitas vezes já fomos abandonados por amigos. Você possivelmente alguma vez, que você que esteja me ouvindo aqui, é possível que um de vocês que esteja me ouvindo já tenha sido abandonado pelo teu pai, ou você tenha sido abandonado pela tua mãe, ou você tenha sido abandonado pelos teus irmãos, ou você tenha sido abandonado pelo teu amigo íntimo. Mas se você já foi abandonado alguma vez por alguém, o texto traz uma boa notícia. O texto sagrado nos apresenta Cristo, o Deus que não nos abandona. Tema da mensagem de hoje: Cristo, o Deus que não nos abandona. E em primeiro lugar, queridos, ao olharmos para o texto, nós vemos que o Deus que não nos abandona nos ensina a perdoar. Você que realmente conhece esse Deus que não te abandona, a primeira coisa que nós temos que aprender com este texto é: perdoe. Por isso que no versículo 16 ele fala no finalzinho que isto não lhe seja posto em conta. Em um determinado momento de sua vida, Paulo ele estava em seu apogeu. Paulo ele estava no ápice. Paulo estava no zênite. Todos queriam estar com ele. Quando ele faz aquele impressionante discurso no Areópago, estava ao seu lado um grande ajuntamento de pessoas. Quando ele estava na escola de Tirano, provavelmente o primeiro seminário, muitos o viram como um grande líder, como um grande professor e o acompanharam. Mas agora Paulo ele estava no dia do seu julgamento e ele ficou só. Ele foi abandonado por todos e vemos isso quando ele diz: ninguém foi ao meu favor. Mas sabe o que impressiona? Quando nós vemos o amor desse homem, que ainda que tendo sido abandonado pelos seus auxiliares, ainda que tendo sido abandonado pelos seus amigos, na hora em que ele mais necessitava, o seu coração não foi dominado pela ira. Na hora que ele mais precisava, que ele foi abandonado pelos seus amigos íntimos, o seu coração não foi dominado pelo rancor, o seu coração não foi dominado pela tristeza, o seu coração não foi dominado pela mágoa, mas no dia do seu abandono, no dia da sua traição, no dia em que ele foi abandonado por tantas pessoas as quais ele ajudou, ele fala que isto não lhe seja posto em conta. Queridos irmãos e amigos, somente alguém que não apenas conhece, mas que entendeu o Evangelho,
que entendeu que as ofensas que cometeu contra o grande Deus são maiores que as ofensas que nós cometemos contra o nosso próximo e que o nosso próximo comete contra nós. Ainda que nós sejamos ofendidos por inúmeras pessoas, essas ofensas nem se comparam com as ofensas que eu e você fizemos a nosso Deus. E somente quem tem consciência do tamanho do seu pecado e quem tem consciência do tamanho da graça de Deus que o alcançou é que pode perdoar as pessoas que o abandonaram no dia da traição, no dia do desprezo, e podem ter a decisão de perdoar, dizer eu perdoo a eles, e dizer que este pecado não lhes seja colocado em conta. Mas, amados irmãos, Paulo nem sempre foi assim. Muitos anos atrás, no início de sua caminhada com Cristo, ele não entendia ainda o tamanho do perdão que ele tinha recebido de Deus. Quando nós vemos lá no início do seu ministério, Marcos havia abandonado ele e Barnabé em sua primeira viagem missionária. E no início de sua segunda viagem missionária, ele não quis a presença de Marcos juntamente com ele. E aí ele diz, como nós levaremos alguém que nos abandonou no meio do caminho? Mas agora, depois de tantos anos de caminhada com Cristo, um Paulo que realmente teve um encontro e que aprendeu a amadurecer a sua fé, ele fala isso e fala no versículo que nós lemos. Toma contigo a Marcos e traze-o, porque ele me será muito útil no ministério. Versículo 11, toma contigo Marcos e traze-o, porque ele será muito útil no ministério. Queridos, Paulo aqui ele já está maduro espiritualmente. Paulo aqui ele viu que a prioridade não era a sua vontade pessoal. Paulo viu que a prioridade não era satisfazer ao seu ego, mas a prioridade era o desenvolvimento da pregação do Evangelho, ainda que fosse com alguém que antes o abandonara. Queridos, quem conhece o Cristo de Deus, não apenas fala dele da boca para fora, mas entende que é necessário que nós deixemos de odiar aqueles que nos traíram, aqueles que se levantaram contra nós, aqueles que se opuseram a nós, aqueles que foram falsos conosco, e aqueles que nos trataram da forma como nós jamais pensaríamos que seríamos tratados. Mas se nós tratarmos a essas pessoas da mesma forma, nós estamos alijados da presença do Senhor. Nós estamos desgraçados porque nós não estamos com a presença da graça de Deus em nossa vida. E nós estaremos perdidos. Queridos, pode acontecer em tua vida que aqueles que em algum momento te desprezaram, aqueles que em algum momento te magoaram, aqueles que em algum momento de sua vida te ofenderam, aqueles que te desprezaram, aqueles que muitas vezes maltrataram a pessoa a quem você ama, chamem você e queiram ouvir a mensagem do Evangelho através da tua vida, através do teu intermédio. E é por isso que você tem que estar disposto a pregar a palavra de Deus. E se alguém te maltratou, se alguém te humilhou e quiser ouvir a palavra de Deus através da sua vida, não deixe de fazer, não fale não vou, mas fale eu vou e pregarei e vai ser uma bênção para a glória do nome de Jesus. Mas o texto, queridos irmãos, ele continua. E o texto diz que Cristo, que o Deus que não nos abandona, em primeiro lugar, nós aprendemos com ele o perdão, mas em segundo lugar, Cristo, o Deus que não nos abandona, ele nos restabelece. O Cristo, o Deus que não nos abandona, ele nos restabelece. Versículo 17, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio
a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Paulo nos conta que o Deus que não nos abandona, Ele é um Deus que nos restabelece. É um Deus que quer uma maior intimidade conosco. É um Deus que está conosco, e essa expressão, o Senhor me assistiu, significa o Senhor se colocou, o Senhor se postou ao meu lado. E esta expressão, e o Senhor me revestiu de forças, significa o Senhor me deu poder. Ele me encheu de poder. Ele me deu a unção do seu Espírito. Ele se colocou ao meu lado, Ele manifestou a sua presença e me deu do seu poder, me deu da sua unção, me deu da sua autoridade e me restabeleceu para que eu pudesse pregar a palavra. E ao final do versículo 17 ele fala, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios e eles a ouvissem. Queridos, não nos deixemos desviar do foco principal de nossa igreja local. O tema para a nossa igreja é Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão. Uma igreja evangelizadora. Você tem aproveitado esses momentos de confinamento para falar de Jesus nas redes sociais? Você tem usado o Face para colocar que Jesus Cristo está no controle de toda essa situação? Você tem usado o Instagram para colocar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Nesse texto, Paulo ele não foi literalmente jogado na boca dos leões, mas ele escapou da morte por pouco, porque essa primeira audiência na qual ele passou, que resultou em uma suspensão temporária, e por isso ele relata que o Senhor o livrou. Queridos, nós temos que entender que os dias de aflições, os dias de luta, os dias de dores, os dias de sofrimento, o nosso Deus, Ele não está longe de nós. E da mesma maneira que Ele assistiu ao apóstolo Paulo, da mesma maneira que Ele estava ao lado do apóstolo Paulo, que Ele o revestiu, Ele também se coloca ao teu lado. Santos irmãos, prezados amigos, quando você se sente fraco, quando você se sente impossibilitado, quando você sente que parece que as coisas fugiram do controle, é nesse momento que o Senhor vai te fortalecer, porque o mesmo apóstolo Paulo, quando escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, ele diz: posto que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, é aí que eu sou forte. Quando você se sente fraco, humilhado, abandonado, aí é que você está forte, porque é nesse momento que o Senhor tem a oportunidade de se colocar ao teu lado, de te fortalecer na tua fraqueza. Mas por outro lado, quando você se sente forte, quando você se sente poderoso, quando você se acha melhor do que as outras pessoas, tome cuidado, abra teu olho, porque aí é que você está fraco e que você poderá ser derrubado. Nessa primeira carta, quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 12, ele diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Baixe tua cabeça. Deixe o teu orgulho de lado. Dependa de Deus. Dependa de Cristo. Porque Cristo não te abandona. E só Cristo pode te restabelecer. Cristo, o Deus que não nos abandona. Em primeiro lugar, Ele nos ensina o perdão. Em segundo lugar, Ele nos ensina que podemos estar restabelecidos na presença dEle. Mas o Deus que não nos abandona também nos ensina a confiar.
O Deus que não nos abandona nos ensina a confiar. Versículo 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo não tem medo do mal. Paulo não tem medo do que pode acontecer. Paulo está dizendo aqui, o Senhor me livrará de toda obra maligna. E não importa o que o inferno arquitetar contra mim, eu não temo, porque o Senhor não guardará apenas a minha vida, mas o Senhor guardará também a minha alma da morte. Como cristãos, queridos, temos que dar conta que toda obra maligna contra nós será parada em nome de Jesus e temos que nos conscientizar disso. Na semana passada nós mencionamos aqui que o evangelista Mateus, no capítulo 28, versículo 18, ele escreveu: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A presença de Jesus era com seus discípulos, e a presença de Jesus também está com você, deste Cristo que não apenas é soberano, mas também é o Rei da glória, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. A Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. E da mesma forma que Paulo sabia que não seria abandonado em vida, e ele sabia que ele também não seria abandonado por Cristo na sua morte, porque ele disse: e Ele me levará a salvo para o seu reino celestial. Queridos, Paulo aqui sabia que o seu reino, que sua vida aqui na terra estava chegando ao fim. Ele sabia que a sua luta estava prestes a findar. Mas ele não se desesperou. Ele não arrancou os cabelos de sua cabeça. Não arrancou os cabelos de sua barba. Mas ele sabia que o mesmo Cristo que não o abandonou em vida, também não o iria abandoná-lo no momento de sua morte. Ele sabia que o Senhor Jesus havia dado sua vida na cruz por ele. E sabia que o destino de sua alma era a glória. Que o que esperava era a vitória. E por isso ele não tinha a tristeza, a amargura em seu coração do abandono. Mas o seu coração, apesar de ter sido abandonado pelos seus queridos, o seu coração estava transbordando de graça, pois ele finaliza essa perícope dizendo: a Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, Paulo estava sendo perseguido. Paulo tinha sido abandonado. Paulo sabia que estava prestes a morrer. Paulo estava enfrentando grandes dificuldades, não é verdade? Mesmo assim, ele não está frio. Ele não está apático. Ele não deixou se autocomiserar pela situação. Ele não estava emburrado com a vida. Ele não estava como aquela raposa: ó vida, ó céus, ó azar. Mas ele estava jubiloso. E ele estava com o coração cheio de gratidão. E por isso ele diz: a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, só pode dar glórias a Deus no momento da dificuldade, no momento da luta, no momento da tribulação, quem realmente tem total confiança em Cristo Jesus, porque sabe que Cristo Jesus é aquele que não te abandona. Sabe que Cristo Jesus está ao seu lado em todos os momentos da vida. Que esse amoroso Senhor está te acompanhando dia após dia e que ninguém poderá tirá-lo de suas mãos. Quem tem total confiança em Jesus, sabe que ainda que enfrentemos lutas, dificuldades, dissabores, momentos trevosos, o Senhor nunca nos abandonará. É por isso que o Deus que jamais nos abandonará, Ele nos ensina a perdoar.
Ele nos restabelece e Ele nos dá uma palavra de confiança. Queridos, Deus não perdeu o controle da situação, mas todo esse sofrimento para a humanidade agora. E isso, tem um amado presbítero de nossa igreja que tem me ligado todos os domingos à noite e de manhã nos cultos, nas pregações da manhã, para orarmos juntos, conforme nós fazemos aqui. E na noite de hoje, quando ele me ligou para nós orarmos, ele falou assim: Senhor, pastor, que o povo de Deus aprenda que este momento é para que nós nos voltemos a Ele e para que nós reconheçamos que somos totalmente dependentes dEle. E é verdade. Que este seja um momento que nós realmente entendamos que somos desesperadamente carecedores da graça de Deus. Que nesse momento nós entendamos que o nosso Deus, Ele quer um momento de intimidade maior conosco. É nesse momento que nós entendemos que as igrejas que se preocupam apenas em pregar prosperidade, triunfalismo e cura divina, não têm uma mensagem a seu povo. Porque o povo de Deus é forjado pelo fogo. O fogo vem para que nós purifiquemos a nossa vida, para que nós tenhamos esperança e para que nós coloquemos a nossa confiança exclusivamente em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O que você tem tirado de lição nesses tempos difíceis? O que você tem aprendido? Você continua arrogante e continua suficiente em si mesmo? Você continua ainda achando que você pode viver totalmente dependente de Deus, ou ainda que você conheça Cristo, que você faz as suas próprias vontades? Ou você já reconheceu que realmente você é totalmente dependente da graça e da misericórdia dEle, e que sem Ele nada podemos fazer? Queridos, hoje seria um momento de ceia. Hoje nós celebraríamos a ceia do Senhor, mas nós estamos impossibilitados de fazê-lo. Isso trouxe tristeza ao teu coração? Você realmente hoje se entristeceu porque você falou assim: eu poderia estar na comunhão dos irmãos e reconhecendo a soberania de Cristo na minha vida, comemorando a ceia do Senhor? Ou você sequer lembrou que hoje era dia de nós celebrarmos a ceia? Ou você sequer lembrou que hoje é um dia de nós nos alegrarmos e lembrarmos que o nosso Senhor que morreu e que ressuscitou e que um dia voltará, morreu no teu lugar? E você sequer lembrou disso? Eu fico perplexo quando crentes professos, que muitos até têm ministério dentro da igreja, vão 1, 2 vezes celebrar a ceia do Senhor em um ano. Se você realmente, querido e querida, é eleito de Deus, você tem que voltar desesperadamente, pelas suas próprias forças, com a ajuda do Espírito Santo. Porque se você não se conscientizar ainda, depois de tudo isso, que você é totalmente dependente de Deus, e você ainda continuar com o teu coração duro, o Senhor pode, e se você for eleito de Deus, o Senhor pode querer te colocar no prumo e vai te colocar de uma forma que você não gostaria. E não, para que você não se esqueça que é Cristo que tem que ter prioridade em tua vida. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que nós possamos passar por toda esta pandemia, reconhecendo que Cristo é o Senhor da nossa vida, da nossa história, e está no controle de todas as coisas. Que Cristo, o Deus que não te desampara, que Ele visite você aí nesta noite, onde você está. Que Ele te visite com perdão, que Ele te visite restabelecendo, e que Ele te visite com confiança. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.
Nós vamos encerrar agora com uma oração. Eu quero mais uma vez agradecer aqui o nosso querido André, diácono André, que tem auxiliado e hoje participação especial do Moisés, trouxe aí uma aparelhagem fenomenal, que bênção maravilhosa. Deus te abençoe, Moisés. Obrigado, querido, pela tua colaboração. E nós vamos orar neste momento. Senhor, nós damos toda a glória ao teu santo nome. Senhor, nós reconhecemos a nossa dependência de ti. Senhor, olha para nós neste momento, Senhor. Perdoe a nossa arrogância, a nossa soberba. Perdoe, Senhor, porque nós ainda estamos com o nosso coração endurecido. Senhor, que tu tenha misericórdia do teu povo para que nós estejamos ansiosos para voltar à igreja junto na convivência dos irmãos. Para que nós, quando tudo isso acabar, Senhor, que nós estejamos realmente sedentos para voltarmos à comunhão com os irmãos, para voltarmos a congregarmos-nos, para voltarmos a nos abraçar, para voltarmos a nos congraçarmos e para que nós possamos, como igreja única de Cristo, lembrar que somente Ele é o nosso Senhor. Senhor, nós pedimos pelas nossas autoridades, que o Senhor continue orientando para que possamos brevemente sair desta crise, Senhor. Senhor, que Tu auxilies os cientistas, dê sabedoria aos doutores e conduza os pesquisadores para que eles possam chegar a uma solução para tudo isso que assola as nações do nosso planeta, ó Deus. Ajuda-nos e conduza-nos, Senhor, em mais esta semana, para que nós possamos lembrar que somos uma igreja que evangeliza e que nós não percamos o foco de falar de Jesus Cristo, o nosso maravilhoso Redentor, para todas as pessoas, mas que nós também vivamos isso com nossos familiares, em nossas casas, com nossos cônjuges, com os nossos filhos, com pais, com mães, com irmãos. Guarda-nos, ó Deus, no decorrer dessa semana e livra-nos, ó Deus, deste mal. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E agora, amados irmãos, fiquem em paz e que o grande amor de Deus, a graça soberana de nosso glorioso Salvador, o Cristo, Deus que não nos desampara, e a doce e santa comunhão do seu Espírito, seja sobre vós, e sobre vós permaneçam, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.